Boa noite, queridos amigos que nos acompanham e nos acompanharam durante esse ano de Evangelho Online, que, de alguma forma, buscou substituir as nossas atividades presenciais durante este ano de pandemia. Estamos caminhando para esse final de ano e com o coração cheio de esperanças de que possamos ter aprendido bem as lições, né? Vamos mentalizar esse ano como não um ano para ser esquecido, mas um ano em que a humanidade foi, de alguma forma, compulsada a evoluir, a meditar, a refletir melhor sobre a transitoriedade dessa vida e estarmos preparados para enfrentar as provações que a vida nos impõe, objetivando a nossa própria evolução. E para essa noite de fim de ano, nada melhor do que iniciarmos com uma mensagem de fé e de esperança, que será feita nessa noite pelo nosso querido companheiro J. Bonani, e vamos fazer a nossa prece e, em seguida, a palavra já estará com o Bonani para a mensagem final desse ano. Jesus, Mestre querido, Deus, nosso Pai de amor e bondade. Queremos, Senhor, agradecer pelo ano de aprendizado, pelas oportunidades de servir que nos surgiram e, sobretudo, por aquelas que possamos ter aproveitado adequadamente. Ampara-nos, Senhor. Traga essa mensagem de fé e de esperança para a nossa humanidade sofrida em busca de horizonte melhor. Que cada um possa vislumbrar que o tempo é um todo, ele, diante da eternidade, apenas vira o calendário, mas a nossa luta prossegue numa jornada que não é uma reta de chegada, mas uma jornada em perpétua evolução. Ampara-nos, Senhor. E agradecidos estamos por essa última noite de paz. Que assim seja. Louvado seja, Senhor. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, boa noite. Estamos nesse instante fechando a cortina do ano de 2020. Esse fechamento de cortina está querendo dizer para todos nós que esta cortina se abrirá imediatamente com novos planos para que continuemos a divulgar a doutrina de Jesus. Que noite maravilhosa, que noite memorável. 31 de dezembro, último dia do ano, último trabalho que se concretiza no Centro Espírita André Luiz. E coube à nossa pessoa a responsabilidade de fechar esta cortina. Antes, porém, eu gostaria de parabenizar com a nova diretoria da casa, que foi eleita e reeleita na última sexta-feira, dia 18 de dezembro, com a presença do querido irmão Castro, com o compromisso de
presidir a casa por mais 2 anos. Mas esse parabéns eu vou deixar de lado. Eu prefiro pedir a Jesus que auxilie a diretoria toda. Eu prefiro pedir a Jesus que ampare essas criaturas, porque essas criaturas estão assumindo um compromisso muito grande de conduzir uma casa espírita, cuja finalidade é educar, é orientar, é ensinar e, consequentemente, mostrar para a humanidade terrestre, principalmente, a importância deste cristianismo que ainda não aprendemos a viver. Na qualidade de espíritas, estamos engatinhando, ainda não conseguimos entender, ainda não conseguimos definir, ainda não conseguimos compreender os ensinamentos de Jesus que a doutrina espírita, como consolador prometido, passa para a humanidade. Pois bem, esta noite foi colocado sobre os nossos ombros a responsabilidade de falar a respeito da fé e da esperança. Aparentemente, trata-se de um tema simples. Aparentemente, imagina-se que falar da fé é muito fácil. Mas eu acho tão complicado, eu acho tão difícil. Por quê? Porque ainda, apesar de tanto tempo estudando a doutrina de Jesus, há muito tempo ouvindo criaturas com palestras elevadas, participando de estudos dos mais elevados também, ainda não consegui desenvolver em mim, no meu coração, aquela fé inabalável, aquela fé robusta, aquela fé raciocinada, aquela fé que com certeza nos conduz para onde quer que estejamos ou para onde quer que queiramos ir. Ainda não possuo. Agora, imaginem vocês, meus queridos irmãos e amigos, eu falar deste tema. Como é que eu vou falar de um tema que ainda não consegui desenvolver? Como é que eu vou falar de um tema que eu ainda não consolidei a respeito da importância que ele representa para cada um de nós? E o que eu vou fazer? Ora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu faço nos momentos difíceis da minha vida, nos momentos mais complicados da minha vida, quando a dúvida aparece para me enfraquecer, para fechar os meus olhos para a verdade. Eu tenho que apelar para algo que possa realmente me fortalecer. Nada melhor do que Jesus, nosso irmão maior. É a Ele que nós vamos recorrer nesse instante. E de que forma? E de que maneira? A não ser folhear as páginas do Evangelho. Certa vez, Jesus tivera a oportunidade de dizer que um dia o Evangelho entraria pelo telhado na casa de todos aqueles interessados em aprender, interessados em crescer, interessado em evoluir, interessado de dar as mãos à verdade.
E este evangelho rico, em pleno século XXI, em pleno século em que a informática, a internet ditam ordens para o mundo, esse evangelho começa a penetrar pelo telhado. Mas e daí? Esse evangelho penetrou pelo telhado, mas só penetrou? Vocês que estão aí me acompanhando não vão abrir o evangelho, não vão abri-lo nesse instante? Claro que vamos abrir. E nesta abertura, nós lembramos de um grande episódio de fé. Esta fé que ainda não temos, esta fé inabalável. Todos nós recordamos daquela passagem do centurião, aquela passagem registrada no Evangelho, quando o centurião teve um dos seus auxiliares acamado, adoentado, gravemente enfermo. Ele soube que Jesus passaria nas imediações do local onde se encontrava aquele doente. Sabendo de que Jesus passaria por aquele local e reconhecendo aquela força magnética do Cristo, aquela força moral, aquela força da sabedoria, aquela força da verdade. Ele sabia. Ele então pediu que um dos seus auxiliares pedisse que o mestre visitasse o seu companheiro que se encontrava acamado. E Jesus, se aproximando da sua casa, encontra-se com o centurião. E o centurião surpreende Jesus. O centurião, surpreendentemente, diz a Jesus: Mestre, não precisa chegar até minha casa. Não sou digno de recebê-lo na minha residência, mas eu tenho certeza absoluta que daqui mesmo o Senhor, com seu magnetismo, com seu amor, com a sua verdade, e amparado pela certeza que vai no meu coração nesse instante, vai curar este meu companheiro. Jesus parou, refletiu e depois comentou com os seus apóstolos que nunca vira na vida uma fé tão poderosa, uma fé tão robusta, uma fé tão certa, conforme demonstrou aquele centurião. E daí eu fico me a questionar, como é que ele conseguiu desenvolver esta fé? E eu não consegui até hoje, com a doutrina espírita das mãos. Como é que fica? Daí eu me recordo de uma outra passagem, de um outro episódio representado por uma fé inabalável. E eu vou citá-lo nesse instante, porque este segundo testemunho, com certeza, vai me fortalecer e vai me proporcionar a oportunidade de começar a falar da fé. Vocês se recordam daquela passagem belíssima, daquela passagem maravilhosa, daquela mulher que tinha um problema terrível de sangramento, aquele fluxo sanguíneo, aquela criatura que sofria há 12 anos
E por mais que procurasse o recurso da medicina da época, não encontrava solução para eliminar esse problema terrível. Mas ela soube que Jesus passaria nas imediações de onde ela residia. Ela já ouvira falar das passagens de Jesus, embora não conhecendo o mestre pessoalmente, mas ela já ouvira comentários a respeito dos trabalhos que Jesus realizava em torno de curas, em torno de levantamento da criatura. Quantas criaturas que se encontravam no leito de dor, ou então se encontrava impossibilitada de se mover, e Jesus, olhando firme para ela, dizia: levanta-te e anda. E a pessoa se levantava e andava. Que força extraordinária! Mas a pessoa que levantava, ela teria que caminhar com seus próprios pés. Ela não podia esperar que Jesus caminhasse por ela. E ela caminhava. E nesse caminhar desenvolvia no seu sentimento essa fé inabalável. E engraçado que Jesus estava naquele instante envolvido por uma multidão. Todos queriam tocar nele. E de repente Jesus olha para os apóstolos e pergunta: alguém me tocou? E os apóstolos, surpreendidos com aquela pergunta de Jesus, com aquela afirmativa de Jesus, respondem: mestre, mas o senhor está envolvido pela multidão. Todos estão tocando no seu manto. E Jesus então responde: só que agora saiu de mim uma virtude. O que representa essa virtude que saiu de Jesus? A mulher hemorroísa, naquele instante, cheia de fé, ela, com aquela certeza absoluta, com aquela confiança inabalável, ela tinha certeza que se tocasse no manto de Jesus, ela estaria curada. E essa virtude que saiu dela para tocar em Jesus, não se desenvolve da noite para o dia. Muito antes dela saber que Jesus passaria por aquele local, ela já vinha mentalizando o mestre, na certeza de que um dia haveria de encontrá-lo. E nesse encontro, sem a menor dúvida, haveria de ocorrer a cura tão desejada. Que tipo de fé seria esta do centurião e da mulher hemorroísa? Que tipo de fé? Seria a fé divina? Eu creio que sim, a fé divina, porque a fé, ela se apresenta diante dos nossos olhos por dois caminhos: a fé divina e a fé humana. Por exemplo, nesse instante, eu estou procurando abraçar primeiro a fé humana. Eu tenho que ter certeza que eu vou dar conta do recado. Eu tenho que ter confiança de que não estarei sozinho. Eu tenho que ter a certeza de que posso, sim, fazer algo para eu mesmo e, por que não, para todos aqueles que estão me auxiliando com a sua escuta. E ela me traz segurança, ela me traz discernimento.
E a fé divina? A fé divina, lamentavelmente, este seu irmão, Bonani, encontra-se ainda distante dela. Não conseguia ainda desenvolver esta virtude que desenvolveram o centurião e a mulher de Moisés. Mas existe um consolo. Eu estou buscando, eu estou lutando para um dia ter essa virtude de chegar até Jesus. De que maneira? Inicialmente, eu tenho que começar a brigar comigo mesmo. Eu tenho que declarar guerra para comigo mesmo. Por quê? Porque ninguém melhor do que eu para conhecer as imperfeições que ainda carrego. E ninguém melhor do que eu mesmo para lutar contra essas imperfeições e começar a desenvolver esta fé racional para que um dia, um momento, esta fé, esta virtude possa brotar em meu coração. Só que esta virtude só aparecerá o dia que eu estiver desarmado para com a vida. Esta virtude somente aparecerá quando eu estiver começando a exercitar o amor. Esta virtude só aparecerá quando eu começar a entender a importância do perdão. Esta virtude só aparecerá quando eu compreender a importância do amai-vos uns aos outros. Ama o teu próximo, ama a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Trata-se de um obstáculo, mas que eu tenho que vencer. E sem esta fé inabalável, de mãos dadas com a lógica, com o raciocínio, eu jamais conseguirei. E a doutrina espírita oferece para todos nós esta oportunidade extraordinária de desenvolver também esse tipo de fé. Jesus, eu fico a imaginar quantas e quantas vezes foi preciso apelar para a cura material. Caso contrário, não teria atraído para junto dele aquela multidão que só procurava Jesus atrás da cura material. Não mudou muito, não. Quase que a maioria que procura a doutrina espírita procura com o objetivo da cura material, procura com o interesse de prosperar, procura com o interesse de levar uma vida menos difícil. O aspecto, infelizmente, ainda é material. E a doutrina espírita tem que aproveitar a presença desse povo que vai ao centro, tomar água fluidificada, receber o passe. Tem que aproveitar aquele momento, o pessoal da Casa Espírita, de divulgar a doutrina, de falar do Evangelho, de falar do Livro dos Espíritos, de falar do Livro dos Médiuns, de falar de Kardec, de falar da codificação, de dizer ao mundo que se trata da terceira revelação, do Consolador que Jesus prometeu. E aí nós recordamos de alguns encontros de Jesus, dizendo esse aspecto material, de criaturas
que estavam desejosas a mudar, que estavam querendo modificar-se, querendo transformar-se. Porque às vezes a pessoa vai para a casa espírita, fica 1, 2, 3, 10, 20 anos e não sai daquilo, porque não buscou os ensinamentos que a doutrina oferece em termos espirituais. Não compreendeu ainda a importância de uma existência. Não conhece ainda o mecanismo da vida. Não ouviu falar ainda da importância da reencarnação. E quando ouve alguém falar, duvida, porque não tem base, porque não tem conhecimento, porque ainda não mergulhou no nado da espiritualidade. Mas, meus queridos irmãos, Jesus encontrou algumas criaturas desejosas da reforma íntima, desejosa de crescer espiritualmente. E aí aparece a figura exuberante de Maria de Magdala, Maria de Madalena, que resolve mudar de vida, que resolve acompanhar os passos de Jesus, que resolve caminhar em busca da evolução, em busca do seu progresso, e deixa o passado para trás. Passa a mão no arado, não olha mais para trás, a não ser nos ensinamentos de Jesus. Nós ainda não conseguimos passar a mão no arado. Se passamos, a todo momento olhamos para trás e perdemos a força de caminhar para o lado espiritual, para o lado duradouro. Outra figura extraordinária que não poderia, nesse instante, deixar de aparecer neste momento. O publicano Zaqueu. O publicano Zaqueu, que de repente soube que Jesus passaria por um determinado local, onde estava um sicômoro, uma árvore muito alta, que ele poderia aproveitar porque não tinha uma boa estatura, ele era baixinho. Ele sobe nesta árvore para esperar Jesus, para esperar o Cristo. E de repente Jesus depara com aquela criatura desejosa de mudar, olha para aquela criatura e diz: Zaqueu, desce dessa árvore. Incomoda-se que hoje eu esteja na sua casa? Muitos ficaram surpresos, porque Jesus, com tanta criatura ali, escolheu Zaqueu, o publicano, cheio de defeitos, cheio de falhas, cheios de ações que vêm de encontro ao amor do Cristo. Jesus vai visitá-lo. Por quê? Porque ele, a partir daquele instante, resolveu mudar. Resolveu passar a mão no arado e não olhar para trás. E a exemplo de Maria de Magdala, a exemplo de Maria de Madalena, ele, Zaqueu, se transforma, se modifica e atinge o objetivo de Jesus. Qual seria o objetivo de Jesus? A não ser a mudança de cada um de nós, a transformação moral, sem o que avançaremos. Estamos já chegando ao final dessa rápida passagem com vocês, nesta quinta-feira gloriosa, de 31 de dezembro, último dia do ano de 2020. Estamos no finalzinho. Mas ainda
gostaríamos de lembrar por um outro caminho, por um outro aspecto daquela criatura conhecida por todos nós como o moço rico, que procurou Jesus. E quando Jesus oferece para ele as regalias que a vida futura oferece para cada um de nós, contanto que ele se desvencilhasse dos bens materiais que estavam por aprisioná-lo na estrada da evolução, ele olhou bem, ouviu bem, dividir com os pobres os meus bens, levar uma vida difícil, olhando para o lado espiritual e desprezando o material, iludido com os convites da terra, acabou dando as costas para Jesus e retorna para o mundo da matéria. Desperdiçou, perdeu uma grande oportunidade de avançar espiritualmente falando. Então, abrindo as páginas do Evangelho, encontraremos diversas criaturas testemunhando pelo lado negativo e pelo lado positivo a importância dos ensinamentos de Jesus. O mestre, atentemos bem, interessados na reforma íntima de cada criatura. Quantos e quantos trabalhos materiais ele realizou? E aqueles trabalhos materiais de cura se espalhavam. E quanto mais se espalhavam, mais a multidão se aproximava. E o que fez Jesus? Aproveitou a oportunidade para pregar, para divulgar, para ensinar, orientar a importância da sua doutrina. É o que nós espíritas deveríamos fazer. É o que nós espíritas deveríamos testemunhar através de nossos exemplos, exemplificando ou procurando exemplificar aquilo que comentamos, aquilo que falamos. Eu sei que é difícil, mas se conseguirmos desenvolver esta fé inabalável, que o Consolador que Jesus prometeu chegou até nós, com certeza atingiremos o nosso objetivo. Final de ano. Não poderia, nesse instante, lhe faltar o nosso abraço. O nosso abraço de reconhecimento de quanto vocês foram importantes emprestando os seus ouvidos para que nós pudéssemos falar para nós mesmos. Queremos agradecer a Deus a oportunidade desta casa abrir as suas portas para que atendamos a nossa necessidade. Queremos, nesse instante, pedir a Jesus que auxilie todos nós neste ano que se aproxima, que tenhamos coragem, que tenhamos fé, que tenhamos aquela certeza de que tudo vai correr bem e que, acima de tudo, saibamos aproveitar o grande instrumento que a misericórdia de Deus colocou nas nossas mãos, que se chama nosso semelhante. O próximo, sem ele não cresceremos, porque já aprendemos que cada um de nós encontra-se num degrau da evolução, num patamar, numa dimensão em termos evolutivos. E aí é que nós devemos aceitar as criaturas, compreender as criaturas da forma que elas são no momento. Porque ninguém é assim, porque ninguém nasceu assim. A pessoa está assim. Estando assim, ela poderá mudar. E o movimento espírita, a doutrina espírita está aí,
de braços abertos, oferecendo tudo o que nós precisamos para mudanças. É só despertar o interesse de aprender e de reconhecer a nossa indiscutível inferioridade como espírito errante comprometido que está caminhando na estrada da eternidade. Olha, meu querido público, meus queridos amigos, seja lá de onde for, nós queremos nesse instante desejar um ano de saúde, um ano que não precisemos que vírus nenhum nos visite para nos acordar, para nos despertar, que cresçamos sem a presença de vírus nenhum, a não ser um vírus chamado amor. Este vírus que Jesus coloca nas nossas mãos, através do seu exemplo, através dos seus ensinamentos. Muita paz a todos vocês. Que o ano que vem possamos estar juntos, de mãos dadas, com aquela fé inabalável, em busca de dias melhores, para que atinjamos o patamar que precisamos atingir, que é o patamar do amor. Muito obrigado. Que beleza, Bonani. Agradecidos estamos, né, por essa mensagem vigorosa e com todo esse pique verbal que você tem e toda a eloquência que lhe é própria, com as citações enriquecedoras de exemplos de fé, diferenciando a nossa fé humana ainda limitada diante da fé incomparável dessas criaturas que já tinham, como dizia Paulo, a certeza de alcançar o que se espera, apoiado naquilo que não se vê. Uma conquista concreta, apoiada em uma origem abstrata. Então, muito bom, Bonani. Olha, nós estamos encerrando com chave de ouro esse ano, né? E oxalá o aprendizado que ele nos trouxe possa continuar no próximo ano, porque estamos fadados a evoluir. Talvez a única fatalidade em nossas vidas é a evolução. Obrigado, Bonani. Que Deus te mantenha com esse vigor, com essa energia, para que possas continuar transmitindo mensagens como essa. Muito obrigado. Muita saúde para você, Lourdinha, e para todos os nossos companheiros de trabalho, para que possamos aproveitar bem o precioso tempo que nos é concedido. Muita paz, viu? Muito obrigado, Bonani. Vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento, elevando o nosso pensamento a Jesus, o exemplo, o modelo que Deus nos enviou, para que Ele possa continuar nascendo a cada dia, no Natal perene, em nossos corações, tendo o nosso momento de despertar a cada lembrança que deles fizermos. E que encaremos mais esse ano, vibrando pela humanidade sofredora de nossos dias e que possamos estar fortalecidos, né, para enfrentarmos essa sequência interminável de lutas que é a nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que recebemos. Para encerrarmos a nossa atividade dessa noite, queremos lembrar das atividades online que o Centro André Luiz mantém
lembrando que os cursos de doutrina que terão, desculpem, terão interrupção durante o mês de janeiro, retornará em fevereiro com novas programações para o Básico 1 e o Básico 2, né? Inscrições abertas, né? E entrando no nosso site, já pode entrar em contato e reservar a sua vaga para esse estudo maravilhoso que tem sido um celeiro de formação de trabalhadores para a doutrina espírita. Então, às terças-feiras continua o atendimento fraterno, onde aqueles que ainda impossibilitados de ir ao único encontro presencial que temos às terças-feiras possam, em necessitando conversar, desabafar e ter uma conversa amiga, que um ouvido treinado para ouvir e lembrar das recomendações que não são pessoais, mas que são da doutrina, para que cada um possa vislumbrar as oportunidades que tem para superar os momentos difíceis e em que grande parte da humanidade em nossos dias está atravessando. Às quintas-feiras, nós divulgaremos já nos próximos dias a escala de janeiro para as exposições do Evangelho e para o mês todo do mês de janeiro, que continua, e que a vida nesse todo continue, que possamos, sem sobressaltos, aproveitar o tempo, planejando as ações que iremos ter em favor da nossa melhoria pessoal, estabelecendo metas simples, que possam ser quantificadas, verificadas e renovadas a cada semana para cuidarmos da nossa saúde material e espiritual. Em nome da direção do Centro André Luiz, nosso agradecimento a todos que, como disse o Bonani, tem sido a razão de ser do nosso trabalho. Um fraterno abraço a todos à distância. O nosso preito de gratidão, muita paz e luz e todos para esse ano que está iniciando nas próximas horas. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.